Bem-vindos à quarta aula de atualização profissional em parassonias. Nessa aula abordaremos distúrbios comportamentais de sono REM, pesadelos e paralisia do sono recorrente. Novamente, a base da nossa aula será a classificação internacional americana lançada esse ano. Então, vamos começar falando da parassonia do sono REM. Quais são os critérios diagnósticos da parassonia do sono REM? Então, a gente tem dentro das parassonias do sono REM 3 subtipos que são muito importantes. O distúrbio comportamental do sono REM, os pesadelos e as paralisias do sono recorrentes. Começaremos então conversando sobre o distúrbio comportamental do sono REM. Quando a gente observa os critérios diagnósticos, temos 4 critérios diagnósticos que têm que ser obedecidos. São episódios de repetidas vocalizações ou movimentos complexos, obviamente associados ao sono REM. Então, diferentemente das parassonias do não REM, as parassonias do REM têm que ter obrigatoriamente a relação com o sono REM. Além disso, você tem que documentar, diferente da parassonia do não REM, que a parte clínica bastava, a parassonia do sono REM você tem que documentar que esses comportamentos estão relacionados com a fase do sono dita sono REM. Não devem existir ainda outras causas médicas ou de uso de medicamentos que justifiquem essas parassonias ou esses comportamentos. Então, revisando, são parassonias que ocorrem no sono REM, são parassonias que ocorrem mais em idosos, são parassonias que ocorrem mais na segunda metade da noite e que obrigatoriamente têm que ser documentados por um exame como um vídeo com a polissonografia. O que é importante a gente lembrar dessas parassonias do REM, o distúrbio comportamental do sono REM? Devem haver episódios, vários episódios que preencham, que tenham esses critérios de terem o padrão do sono REM. As vocalizações e os comportamentos devem estar associados aos sonhos. Isso é muito importante para se caracterizar a parte comportamental do sono REM. Além disso, esse sono REM tem que estar nos critérios que a gente conhece de estadiamento internacionais do sono. O paciente, quando acorda, ele não tem confusão, ele está completamente orientado. Isso difere bastante das parassonias do não REM, que a gente viu que o paciente acorda, está confuso, está desorientado. Nesses casos, a parassonia do sono REM, ele acorda, está mais orientado e lembra do sonho que acabou levando ao comportamento anormal. Em casos de sonhos vívidos, aquele sonho que você está parecendo que está vivendo mesmo, é importante você diferenciar do distúrbio comportamental do sono REM por conta de atividade muscular. Então é fundamental no distúrbio comportamental do sono REM você ter a parte da ação, a motricidade. O que a gente sabe é que no distúrbio comportamental do sono REM, o paciente sonha, e é no REM onde a gente sonha a maior parte das vezes, você tem naturalmente um desligamento do teu tônus muscular. Isso acontece nas pessoas normais. É por isso que você dorme, você sonha e você não corre, você não bate, você não agride, você não interage com o seu sonho e com o meio ambiente. Nesses pacientes com distúrbio comportamental do sono REM, eles perdem essa capacidade de bloquear os músculos. Eles mantêm os músculos ativos, então eles vivem o sonho. Eles agem, eles batem, eles reagem, eles agridem. Então essa característica do sonho, e lembrar que o sonho foi o grande gatilho, ou que viveu o sonho, é uma característica comum dos pacientes, então, do distúrbio comportamental do sono REM. Outro quadro importante, um fator desencadeante, é o quadro de uso de medicamentos. Alguns medicamentos acabam desencadeando a parte do distúrbio comportamental do sono REM, como, por exemplo, a parte de uso de antidepressivos. Aqui a gente tem uma época de sono, reparem só que a gente tem uma desincronização do eletroencefalograma, um movimento rápido dos olhos, e na parte da linha, logo abaixo dos olhos, você vê uma linha um pouco mais grossa, com um monte de atividade muscular. Isso não é esperado em relação aos pacientes com sono REM. Um paciente com sono REM normalmente tem essa linha muscular muito fina, que é um dos critérios do sono REM, que é a tonia muscular. Quando a gente olha especificamente nesse vídeo, um paciente mais idoso, que está dormindo ela pelas 4, 5 da manhã, ele começa a ter então, e documentando isso por eletroencefalograma no sono REM, movimentos ou atividade muscular anormal que lembra então um quadro de defesa ou um quadro de agressividade. Esse exame, caracterizando ser no REM,
demonstra para a gente um quadro de um distúrbio comportamental do sono REM. Tá? Repare que ele mantém a movimentação e esse paciente no eletroencefalo mantém o padrão de REM. Quando eu olho novamente uma época do sono desse paciente, onde eu caracterizo de novo um sono REM com dessincronização do eletroencefalograma, movimento rápido dos olhos, repare que a linha de base, onde teria que estar ISO ou muito fininha, tem um quadro muscular muito evidente. Isso caracteriza uma perda da atonia muscular durante o REM, que quando você está associado a um movimento ou um comportamento, isso é definição ou caracteriza um distúrbio comportamental do sono REM. Novamente um outro vídeo de um outro paciente, onde a gente caracteriza de novo um paciente de sono REM e ele agora tem um movimento que é muito menos agressivo, mas é um movimento elaborado e novamente mostrando no traçado de eletroencefalograma que a gente está com um paciente no sono REM tendo esse comportamento. Então, alteração do tônus muscular, caracterização do eletroencefalograma como sono REM, junto com os outros critérios, e movimentação, define então o distúrbio comportamental do sono REM. É muito importante que essa parassonia tenha sido descrita muito recentemente. Então, foi em 86 que foi descrito pela primeira vez o distúrbio comportamental do sono REM. E o que é interessante é que esse distúrbio comportamental do sono REM é um marcador de doenças degenerativas. No início, quando foi escrito em 86, até 40% dos pacientes que tinham acompanhamento ou segmento depois de um quadro subcomportamental do sono REM evoluíam com um quadro de cicleonopatias, que são doenças degenerativas de depósito e que dentre as mais conhecidas são as doenças de Parkinson, a demência de Levy e a atrofia de múltiplos sistemas. Ou seja, o distúrbio comportamental do sono REM é um marcador para que esses pacientes evoluam em 5, 10, 15 anos em até 40% com o quadro degenerativo da sincleonopatia. Estudo mais recente pelo próprio autor em relação à parte subcomportamental do sono REM mostrou que, na verdade, quase 90% dos pacientes que têm um quadro e que desenvolvem esse quadro de parassonia à noite vão evoluir com um quadro degenerativo, seja Parkinson, seja demência de Levy, seja atrofia de múltiplos sistemas. Mostrando, então, uma antecipação dos sintomas com o quadro do sono, sendo essa parassonia, então, fundamental e muito importante para você antever um quadro degenerativo nesse paciente, em torno de 4 a 13 anos do início do quadro comportamental. Muito interessante também dizer que o quadro comportamental, a parassonia do não-REM, que é o subcomportamental do sono REM, não é exclusivo de humanos. Então vejam esse vídeo que interessante, é muito comum em cães. Vejam só o cão começando a sonhar, já com movimentação, e ele vive o sonho intensamente até que ele desperta. Então é muito importante você imaginar que é uma alteração do controle dessa atonia muscular que é muito prevalente e que é característica do sono REM. Além do subcomportamental do sono REM, eu gostaria de chamar a atenção para alguns outros tipos de parassonias do tipo REM. Existe o que a gente chama de overlap de parassonias, ou seja, uma associação de outras parassonias com relação ao subcomportamental do sono REM, como, por exemplo, narcolepsia. O narcoléptico pode apresentar subcomportamental do sono REM e pode apresentar também parassonias do não REM. A gente sabe que doenças neurológicas como esclerose múltipla, tumores cerebrais, acidentes vasculares cerebrais também podem ter o quadro de doença ou parassonia do REM, como por exemplo o subcomportamental do sono REM. Além disso, mais recentemente descrito, anticorpos IgLON5 tem uma associação importante com parassonias do REM e do não REM, junto com o quadro de apneia do sono, estridor laríngeo e quadro degenerativo de tautopatias. Então estamos falando de um tipo de parassonia que é marcador de doenças degenerativas e antevém, às vezes por muitos anos, um quadro aí de degeneração e de complicação neurológica de um paciente para o futuro. Além disso, existe um quadro chamado agripina excitata, que é na verdade o que a gente vê no paciente abstinente, como delírio tremens, por exemplo, onde o paciente não consegue dormir
ou tem um quadro de insônia brutal, agitação, e quando ele entra no sono REM, esse paciente começa a perder a atonia muscular e age sonhando. Então é uma agressividade importante, a falta de sono, e quando ele entra no sono, você tem o REM então descoordenado com esse quadro de movimentação. Isso é comum, como a gente falou, na abstinência alcoólica, na síndrome de Morvan, que é um tipo de encefalopatia a nível imunológico, e na doença rara priônica, a insônia familiar fatal. Doenças que podem evoluir com o subcomportamental do sono REM. De novo, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, esclerose múltipla, paralisia supranuclear progressiva, que é uma tautopatia, síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença imunológica dos nervos, tumores do tronco cerebral, doenças degenerativas como a doença de Machado-Joseph, além de doenças mitocondriais e outras mais prevalentes na parte do grupo neurológico. Saindo um pouco do subcomportamental do sono REM, mostrando a importância desse quadro em relação a marcadores de doenças degenerativas, vamos entrar num grupo de doenças da parassonia do REM que são um pouco menos complexas e um pouco menos com evolução negativa. Por exemplo, os pesadelos. Todo mundo que nos ouve, todo mundo que está nos assistindo já teve pesadelos. E quais são os critérios, então, diagnósticos de um pesadelo? São sonhos, mas não é qualquer sonho, são sonhos disfóricos, ou seja, sonhos que têm uma relação importante, uma agitação, uma desautonomia, um quadro de medo, que são sonhos extensos e intensos, então são sonhos que são bastante marcantes, além de serem negativos, e que têm como comum o risco de vida, a alteração da segurança ou a perda da integridade física. Então aquele sonho que leva ao despertar com um quadro de agitação, medo, e que teve como conteúdo risco de vida, de integridade física, de segurança de sua ou dos seus, pode ser caracterizado um pesadelo. O que é importante? Depois do pesadelo, ao acordar, essa pessoa está completamente consciente e lembra do que aconteceu durante o sonho. E você tem que ter, durante esses pesadelos, pelo menos um dos itens que eu vou citar como prejuízo. Ou seja, aquela pessoa que sonha e tem um quadro de pesadelo, ele pode ter distúrbio do humor associado a esse quadro de pesadelos, medo importante de dormir, medo de ter os pesadelos quando vai dormir, alteração da memória, porque esses pesadelos fazem você acordar e dormir menos na noite, por ficar agitado e acaba dormindo menos horas, perda pessoal, que você começa a dormir menos, você começa a ter sono no outro dia, você começa a ter a tendência a não ter um dia frutífero com perda pessoal e profissional. Além disso, medo do escuro, por conta desses pesadelos, e de novo a perda escolar ou familiar. Então quando você sonha, tem um sonho negativo, com padrão autonômico de despertar e há prejuízo, de alguma maneira você está diante de um quadro de parassonia do REM, chamado de pesadelos. O que é importante? O pesadelo pode ocorrer em 50% a 60% dos pacientes que têm um estresse pós-traumático. Então, um grande desencadeador da parte de pesadelos é um estresse, seja na parte adulta, seja na parte de criança. Outra coisa importante, a criança normalmente tem pesadelos, mas são pesadelos esporádicos, são pesadelos que não são frequentes. Quando isso ocorre, temos que investigar melhor essa família, investigar melhor essa criança e ver o que está predispondo dentro do ambiente familiar, o ambiente da escola, o ambiente social dessa criança que pode estar desencadeando a parte dos pesadelos. Lembrar que é muito importante é que os pacientes normalmente se lembram do que ocorre. Então o paciente vai lembrar que teve o sonho foi assim, foi assado e vai detalhar, ajudando até na identificação desse possível causa. Voltando à parte do estresse pós-traumático, 50% das pessoas que têm o estresse pós-traumático, seja físico, seja psicológico, acabam desencadeando pesadelos. Isso relacionado com um quadro importante de ansiedade e de depressão. O tratamento, de um modo geral, de psicoterapia, de controle desse quadro de estresse pós-traumático, ajuda muito esses pacientes. Alguns remédios podem desencadear pesadelos, como, por exemplo, alguns tipos de antidepressivos, alguns remédios para pressão arterial, alguns agonistas de tratamento de Parkinson, por exemplo, podem desencadear pesadelos. A identificação desses fatores, desses remédios e o tratamento pode melhorar muito a vida e a qualidade de vida dessas pessoas. Tem que lembrar que remédios importantes para doenças degenerativas, como o que a gente usa, por exemplo, para o Alzheimer, para o próprio Parkinson,
também são fator de pesadelos e que se confundem muito com a evolução negativa dessas doenças degenerativas. Então, o manejo desses remédios pode ajudar, sim, quando consegue se identificar o quadro desses pesadelos para que você tenha melhora do sintoma. Para terminar as parassonias do sono REM, eu gostaria de conversar com vocês sobre a parassonia do sono recorrente. A parassonia do sono recorrente obedece 4 critérios fundamentais. O primeiro deles é a incapacidade recorrente de movimentação muscular, quando você acorda. Então você acorda, sabe que acordou, mas você não consegue movimentar nem o seu tronco, nem os seus membros, nem a sua cabeça. Então é como se você estivesse paralisado, imobilizado, sabendo que acordou. Isso pode durar alguns segundos até minutos e tende a melhorar espontaneamente sem ter nenhuma sequela. É muito prevalente no paciente com narcolepsia, que sabidamente é uma doença relacionada com o sono REM. Então essa disfunção do sono REM entre o sono e a vigília é que vai fazer você despertar, mas manter a tonia muscular que é comum, por exemplo, no sono REM. Além disso, dura poucos segundos ou minutos no máximo, como a gente falou, costumam dar ansiedade para o paciente dormir com medo de acordar e não conseguir se mexer, e não tem nenhum remédio ou doença clínica que justifique, então, esse quadro dessa parassonia. A prevalência na população é bem alta, então se eu perguntar para os senhores que estão nos ouvindo ou assistindo o vídeo, quem você já teve uma paralisia do sono uma vez na vida, eu posso levantar a minha mão e dizer que eu fui um, porque é uma coisa rara, ou esporadicamente pode acontecer. De 15% a 40% da população, pelo menos uma vez na vida, pode ter um quadro de paralisia do sono relacionado ao REM. Os fatores mais comumente relacionados são privação de sono, uso de hipnótico, olha só, você não consegue dormir, de repente você dorme com hipnótico, na manhã seguinte você não consegue se mexer, um quadro de paralisia de sono recorrente, você já imagina que isso pode ter relação. Além disso, quadro familiar pode estar associado e distúrbios diferenciais são a narcolepsia, como a gente falou, com a cataplexia, que é a incapacidade de movimentação motora com emoção, por exemplo, crises convulsivas do tipo atônica, onde você tem atividade epileptiforme e você não consegue mexer a musculatura, os quadros de pânico, com um quadro de medo importante, não é que você não consiga mexer, você tem a quadro de medo e acaba não se mexendo, e um quadro diferencial importante, que é a paralisia periódica hiper ou hipocalêmica, que é uma disfunção de canal a nível da célula muscular e que pode desencadear isso. Diferentemente da parte da paralisia recorrente, a paralisia periódica hiper ou hipocalêmica está relacionada com quadro de estresse físico e tem uma história familiar importante que segue como diagnóstico diferencial, não é obrigatoriamente relacionada com o sono, mas pode acontecer em qualquer momento do dia ou da noite. Agradeço novamente a atenção e convido os senhores para a próxima aula de parassonias, atualização profissional. Muito obrigado.